Bom, segunda aula da aula 7, tá? Então, a gente tem assim, as notas teóricas, né? Sejam A, B, X e Y, números reais. Então, teoricamente, o que que nós temos? Nós temos uma sentença matemática, y é igual a x mais b, com todas as prerrogativas que a gente já viu, que A é número real, B é número real, x é número real, y é número real, considerando A diferente de zero e B diferente de zero. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma função afim. Então, ou simplesmente uma função de polinômio de grau 1 ou uma função completa de primeiro grau. Então, diz assim, ó, as letras x e y representam as variáveis. Por quê? Porque o A está bem definido, né? Os coeficientes, e B também está bem definido. Então, eu tenho assim, ó, vamos fazer um exemplozinho. 2x mais 3, ó. Então, o x e o y são as variáveis. E o a e o b normalmente estão bem definidos, a não ser que eu tenha uma atividade que eu tenha que encontrá-los. Mas, enfim, aqui estão bem definidos. O 2 é coeficiente de x e o 3 é o coeficiente de x na zero. O que é o coeficiente? É um número real que multiplica a variável e ele está evidente na função. Então, vamos tirar aqui, né? Porque todo número na zero vale 1. Então, eu tenho duas variáveis. Por quê? Porque eu escolhendo valores para x que vão variar, eu encontro os valores de y que também vão variar dependendo do x escolhido. Então, diz assim ainda, ó, em toda função afim, y igual a f de x mais b, a é dito coeficiente, então, além dele ser coeficiente, ele leva o nome de coeficiente angular ou declividade da reta. E o b é dito coeficiente linear. Por que ele é dito coeficiente linear? Porque o ponto zero com b intercepta o eixo de y. Então, vamos lá naquela função, ó, y é igual a 2x mais 3. Muito bem. Então, eu vou escolher aqui, ó, 0 para x e vou fazer as continhas. Y é igual a 2 vezes 0 mais 3, que vai dar 3. Então, eu vou ter o par ordenado 0 com 3. Quando eu desenhar esta função, ó, eu tenho 0, vou até 3, né? Então, aqui está o 3, aqui está o ponto. Vamos botar um outro ponto aqui, já vou desenhar essa função. Então, vamos lá, se for menos 1, então eu tenho que y é igual a 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. E eu vou ter o par ordenado menos 1 com 1 para y, certo? Então, menos 1 para x com 1 para y, eu vou estar aqui. Então, eu vou ter esta reta aqui, ó. Então, vocês observem esse par ordenado, que é 0 com 3. Aqui eu estou no eixo do y, aqui eu estou no eixo do x. Dizer que 0 com b, ou seja, 0 com 3, o nosso exemplo, ele passa ou intercepta, ou do jeito que vocês gostam, que eu não gosto, ele corta o eixo dos y quando o x vale 0, porque lógico, eu estou subindo do 0, ó, e vou encontrar a imagem 3, como diz ali. Então, o ponto 0 com b
intercepta o eixo do y, tá? Então, aqui aparecem alguns exemplos. Dada a função f de x igual a 3x menos 2, determine a f de 5. Ou seja, no lugar do x aqui, ó, f de x é igual a 3 vezes x menos 2. Se eu escolho 5 aqui dentro do parênteses, ó, eu tenho que colocar o 5 no lugar do x, porque esse x aqui é x, ali é x. Se eu escolho 5 aqui dentro, tem que botar 5 lá e operar com 3, tá? E tenho a f de 13. E com isso, a gente mostra aí a função do primeiro grau e como que ela se comporta. Que no nosso caso aqui é o fim da nossa aula 7. Ainda tem um exemplo que eu fiz que mostra um exercício que eu vou passar a seguir. Então, tá faltando uma aula para esta aula 7.